Oi, 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 linda, maravilhosa, esplêndida de Jeová. Eu espero que você esteja super bem. Hoje eu estou aqui com esse tema muito impactante. É algo que foi gerado dentro do meu coração. Eu estruturei o vídeo. Estou aqui com a minha colinha novamente para não me perder do contexto, porque já vim pensando em fazer esse vídeo e já falar de vários temas. Porém, tem que ser separado, porque eu quero trazer algo para você que seja um aprendizado, né? Que seja algo que você consiga refletir, que você consiga absorver e também praticar. O vídeo que eu postei, né, sobre. Esqueci o nome agora. Sobre quem eu me tornei, quem eu sou antes de ser mãe, eu recebi muitos feedbacks, né, de pessoas conhecidas que têm meu WhatsApp, me mandaram mensagem, que ficou muito bom, que através do meu vídeo, né, as pessoas conseguiram pensar além. Então eu fico muito feliz e aí hoje com esse tema, né, como dirigir sem CNH. Foi algo assim que foi colocado dentro do meu coração. Hoje de manhã o Senhor me deu esse flash, eu comecei a escrever, anotei no meu bloco de notas e aí estruturei e vim aqui falar com você. Então vamos, né? Sem mais delongas, sem historinhas para contar, eu quero falar com você hoje. Você já tentou dirigir sem CNH? Hoje eu quero trazer isso para você num contexto familiar de uma vida pessoal, da sua própria vida. Se você tem dirigido, né, de uma forma, conduzido a sua vida de uma forma automática, sem controle. Porque ter CNH, você, né, de você ter uma idade mínima de 18 anos, você precisa de saber ler, escrever, você precisa de um preparo, de uma responsabilidade, de uma consciência. Então, assim, muitas das vezes trazendo para o nosso contexto de vida, que o tema desse vídeo, né, é mesmo para chamar a sua atenção, como assim dirigir CNH? Muitas vezes nós estamos na nossa vida no automático, sem preparo, sem pensar, só agindo por impulso com as nossas emoções. E esse vídeo é muito interessante porque eu quero trazer sempre algum ensinamento para vocês, mas de algo que eu vivi. Então eu vivi durante muito tempo num impulso, num automático, sem viver, comendo às pressas, comendo a comida, né, sem sentir o gosto da comida, somente para encher as tripas. E hoje eu quero trazer esse contexto para você, né, para que você pare e reflita de como você está levando a sua vida, de como você está, né, se autorresponsabilizando, ou se você nem sequer sabe o que é isso. Então hoje eu quero trazer para você nesse contexto de se autorresponsabilizar da vida que você tem. Ela é sua e de mais ninguém. Cada uma tem a sua. Assim como cada um tem as suas escolhas, tem as suas atitudes, tem as suas consequências. Então, hoje eu quero trazer para você, nesse contexto de que você tem consequência das suas atitudes, das suas escolhas. Todas as escolhas têm uma consequência. É o que eu sempre falo, né, com as minhas amigas. Todas as nossas posturas, né, têm o nosso lado difícil. Se você está casada, talvez seja difícil ou desafiador você estar casada, mas você também está solteira ou separada, também tem a sua demanda, o seu desafio. Então, você escolhe qual é o difícil, qual é o desafiador que você quer. Porque só da gente estar vivo, né, já é um desafio. Durante muito tempo, né, eu vivi a minha vida de uma forma de bateu, levou. Minha vida é daquela de deu, vai levar também. Me deu porrada, vai levar a outra. É como se fosse aquelas pessoas, né, que estão assim no trânsito, um buzina e o outro buzina. Um faz dedo, o outro faz dedo. E não. Hoje eu quero trazer nesse contexto da sua vida. Se você tem vivido de uma forma, se você tem se preparado para viver, se você tem parado, né, de ir no automático, porque o seu pai, a sua mãe foi no automático, a sua avó foi no automático, você também está indo no automático. A minha mãe fazia assim, a minha bisavó fazia assim, minha tataravó fazia assim, hoje eu faço assim. Ou se você vai colocar o pé no freio e vai se conscientizar. Hoje, então, eu quero trazer isso, né, como uma metáfora de uma vida sem um preparo, de uma vida sem a CNH. Então aqui eu quero te perguntar, né, como que você tem agido no seu dia a dia? Eu era uma pessoa que no meu dia a dia eu agia de uma forma afrontosa e eu dava patada e eu dava. Claro, né? Que todos os dias a gente busca melhoria. É igual eu sempre falo, tem dias que eu acabo não estando bem e acabo me retraindo um pouco. E tem dias que eu acabo aflorando um pouco. Mas hoje eu tento viver de uma forma mais consciente. Eu sou muita emoção, eu tenho muita emoção, então muitas das vezes, né, minha emoção toma conta de mim, mas eu não tenho permitido isso. Então, eu não quero mais viver uma vida, né, sem a responsabilidade, sem a consciência, sem o autocontrole. Eu quero viver uma vida, né, com domínio próprio. E isso, né, quem nos ajuda é o Espírito Santo. Então, hoje eu quero trazer para você, né, três pontos para que você conduza a sua vida com preparo. O primeiro ponto é conduzir sem preparo. Você tem um risco de acidente.
Viver sem autorresponsabilidade é como dirigir sem reconhecer as regras. Então você acaba pegando um carro, não sabe passar a marcha, não sabe as placas, não sabe quais são as regras do trânsito. E você tá ali no risco de bater em uma pessoa, de atropelar alguém, você tá no risco de magoar alguém, ou também, né, de se automagoar. Então, quando a gente ignora os sinais da nossa vida, das nossas emoções, né, de alguma coisa tá acontecendo e você fala, ah, não, é bobeira, ah, não, não é só isso, você está vivendo em alto risco. Você está vivendo sem controle, sem preparo. Então, hoje eu quero te trazer a razão para você se autopreparar. Yasmin, como eu posso me autopreparar? Acordar de manhã, agradecer e já pedir ao Senhor para abençoar o seu dia. Que seja um dia de aprendizado, que não seja um dia como um dia qualquer. Que não seja um dia que ai, você vai viver ou você vai vegetar. Não, que seja um dia que você esteja ali, presente. Que seja um dia que você consiga olhar nos olhos de quem você ama, da sua família. Que seja um dia que você, quando estiver cozinhando, você cozinhe, né? Ali, você está ali presente. Hoje, com o telefone, a gente acaba não estando muito presente. A gente está ali, né? O nosso corpo está ali, mas a nossa mente, a nossa alma não está ali, está em outro lugar. Então, hoje eu quero te trazer, né, sobre esse preparo. Se você ignorar os pequenos sinais, você vai ter consequências dolorosas da sua vida. Então, talvez hoje, né, o seu filho, ou o seu cônjuge, sua família, né, tá te dando sinais que precisa de você e você acaba deixando pra lá. Aí, quando o seu filho tiver 15, 20 anos, ele não querer saber de você, não querer saber da sua casa, porque não tem conforto. Aí você vai falar onde foi que eu errei. Você errou nos pequenos sinais. Você errou sem se preparar. Você errou agindo automaticamente. Gente, do mesmo jeito que eu falo aqui pra vocês, eu falo isso pra mim. Sabe, eu falo pra mim em relação a ser mãe, né? Eu quero que meu filho saia de casa, que ele vá à vida dele, mas eu quero que ele volte. É o que eu sempre falo, né, pro meu marido, que eu quero que o meu filho ele corra para mim e conte os problemas. Eu não quero que ele corra de mim com os problemas. Então hoje eu quero trazer, né, essa mensagem para você. Não ignore os sinais. Talvez o seu marido, talvez a sua mãe, talvez o seu pai está reclamando algo de você. Eu falo que quando eu comecei nesse autoconhecimento, eu comecei a ver que 10, 15, 20, 30 pessoas me falavam o mesmo problema. E assim, você está fazendo assim. E Yasmin, você está falando muito alto, por exemplo. E eu, ah, não, não tô. Ai, que povo chato. Eu comecei a ver. 2, 3, 10, 15, 20 pessoas estão dizendo que eu estou falando muito alto. Então, realmente eu estou. E foi aí que eu comecei a mudar. Eu comecei a mudar, né, que eu levava muito a peito. Eu falava muito palavrão, eu falava muita gíria. Hoje ainda tem algumas que eu estou tentando moldar o meu vocabulário, enriquecer o meu vocabulário através da leitura, né, através de podcast, através de várias coisas. E aí meu marido, meu pai falava assim, você fala muita gíria, como é feio, isso te deixa muito masculino. Eu, não, que chato, eu sou assim, vou morrer assim. Era assim que eu agia. E quando eu realmente olhei para dentro de mim, eu falei, poxa, caramba, eu preciso realmente de mudar. Quando eu comecei a ver pessoas que faziam aquilo que eu fazia, eu comecei a abominar aquilo, falar, nossa, que feio. Nossa, que não é legal, não é bacana. Nossa, eu sou igualzinha. Então eu realmente, né, parei e analisei. Eu preciso parar de agir no automático. Eu preciso de, porque eu tô no meio de pessoas que falam e eu também vou falar. Eu precisei de me orientar em relação a isso. Eu precisei de parar, respirar e falar, não, eu não quero mais ser essa. Eu não quero mais falar assim, eu não quero mais agir assim. E, gente, desde quando começou? Até hoje não parou. E eu acredito que não vai parar. Eu acredito que eu vou estar com 60, 80 anos, né? Se Deus assim permitir. E eu vou continuar nessa constante construção, nessa constante mudança. Então, o primeiro passo é você realmente parar, analisar quais são as atitudes que você tem tido, agindo automaticamente, inconscientemente, sem preparo, sem consciência, sem a sua CNH. O segundo ponto é a importância de se preparar. Na vida, como no trânsito, não adianta só você querer ir longe. Se você não sabe as regras, se você não sabe como chegar lá. No GPS, quando a gente vai, né, para um destino, hoje, por exemplo, eu vou sair, eu preciso de colocar da onde eu estou e para onde eu quero ir. Então não importa só você saber aonde você quer ir. Por exemplo, eu quero ser milionária, eu quero ser uma advogada.
Mas não é assim. Você tem que saber aonde você está. Você tem que se preparar. É a importância de se preparar. É estudar, é amadurecer, é aprender com os seus erros, né? É aprender a ouvir as pessoas que realmente já chegaram onde elas estão, né? Elas já chegaram onde você quer chegar. Então é você se preparar, é você se conscientizar do que você tem feito. Realmente, né? Eu quero estudar, eu quero ser estudiosa, eu quero tirar minha CNH, por exemplo. Não é só você simplesmente pegar o carro e ir. Você tem que estudar, você tem que passar por uma autoescola, você tem que fazer teste psicotécnico, você tem que fazer aulas teóricas, aulas práticas. Então você precisa de se preparar. Não é somente chegar lá, né? Não é somente você falar, eu quero correr uma maratona e ganhei em primeiro lugar. Não, você tem um preparo. E quando eu falo, né, eu também corro na rua, já tem tempo que eu não tenho feito essa prática, mas eu corro, né? Também sou corredora. E quando eu estou lá, eu estou sozinha. Eu estou sozinha, então eu vou chegar lá sozinha. Eu também tenho uma história interessante para falar sobre a corrida. Uma história muito interessante que eu vou gravar um vídeo. Se ainda der tempo hoje, eu quero gravar um vídeo falando sobre isso. E depois eu coloco aqui para vocês. Mas assim, não é só sobre correr, não é só sobre eu vou lá e vou correr uma maratona, eu vou lá e vou fazer 5 km, 10 km. Não, é sobre você treinar, é sobre você entender, né? Você tem que colocar sapatos confortáveis para correr, você precisa de colocar uma roupa confortável, você precisa de se hidratar, você precisa de dormir. Então você precisa de se preparar. O preparo, ele é muito importante. Não é somente o destino que é importante, mas o processo. O terceiro ponto é: a responsabilidade é sempre sua. Mesmo que você tenha, né, o seu carro e você vai pegar outro carro emprestado, se caso você bater, acontecer um acidente, acontecer alguma coisa e você estiver dirigindo, você é responsável. Eu vou dar um exemplo, né, que eu vou sair hoje com mulheres e aí uma pessoa falou comigo que queria ir levar a filhinha dela e eu não tinha vaga no carro. E no caso, né, poderia ser até para a ligação aqui. Poderia ser até para eu levar a criança, né? E a criança iria no colo. E eu falei que não. E olha para vocês verem que de manhã eu acordei com esse tema, né, sobre dirigir CNH, e agora à tarde, né, eu tive essa questão muito bem resolvida dentro de mim sobre a responsabilidade. Então, se eu pegar um carro emprestado, eu vou ser motorista. Se eu estiver dirigindo no meu carro e tiver alguém dentro do meu carro, né, que não tá com cinto, ou alguém que tem uma criança que não tá com cadeirinha, ou a criança está no colo, eu serei a responsável por isso. Então pare de terceirizar a culpa. Pare de colocar a culpa no outro. Ah, mas eu agi assim porque fulano agiu assim comigo primeiro. Eu era dessas. Gente, tudo que eu trago para vocês aqui é o que eu vivi na pele. É o que eu vivi realmente na pele. Então, muitas das vezes, né, todos os temas que eu trago assim é aprendizado meu. De eu parar e falar, realmente, é uma consequência. Ah, mas é porque fulano não fez, por isso que eu não fiz. Não, eu realmente não fiz. Eu reconheço, eu me autorresponsabilizo. E eu tenho o poder de mudar daqui pra frente, né? Eu falo que tem hora que meu marido vem e me diz, amor, você precisa de melhorar nisso. Eu, não, é porque... Sim, eu preciso. Então, mesmo que talvez venha uma tempestade para cima de você, você tem o poder de parar essa tempestade. Claro que eu estou falando emocionalmente, né? Não é uma tempestade em si, de sol e chuva e vento, mas a tempestade, né? De uma pessoa vir te dar uma notícia, de uma pessoa vir totalmente alterada e falar com você e ser grossa. Eu muitas das vezes fui porque eram grossos comigo. Então hoje eu quero constranger a pessoa, né? Me autorresponsabilizando que eu não posso fazer com ele aquilo que ele faz comigo. Então hoje eu tenho essa autorresponsabilidade de não agir com o outro. Antes eu era ferro e fogo, bateu, levou, papum, é isso mesmo, não leva o desaforo para casa. E hoje, com 30 anos, né, eu vejo que talvez trazer desaforo para casa seja o melhor caminho. Seja o melhor caminho para não ter briga, seja o melhor caminho para que o Senhor faça justiça, seja o melhor caminho para eu não me auto-justificar. O Senhor, Ele é a justiça. E eu quero que Ele sempre seja justo na minha vida, que Ele me dê a medida que eu mereço e que eu preciso, né, para melhorar. Então aqui para colocar aqui um ponto extra, né, não vou colocar o quarto ponto, mas um ponto extra é o que acontece quando você vive no piloto automático. Você fere, você fica um carro sem freio, você fica um carro totalmente desgovernado, a sua casa fica totalmente desgovernada, as suas emoções, aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem tudo aquele turbilhão de informações sobre você. E hoje eu quero te dizer
Melhor do que ter a CNH é ter Jesus dirigindo o seu carro. É ter Jesus conduzindo a sua vida. Melhor do que ter CNH, melhor do que ter carro, do que ter gasolina, do que ter tudo, é ter Jesus. Então hoje eu quero trazer essa mensagem, né? Eu dei a volta para te falar isso, que não há nada melhor do que ter Jesus dirigindo o seu carro, a sua vida. Jesus direcionando você para o melhor caminho e o destino final, ter Ele te esperando, porque Ele está conosco do nosso lado, Ele nos direciona, Ele está no nosso destino final, porque Ele é presente, né? Ele é onipotente, o nosso Deus. Então, essa mensagem que eu quero trazer hoje para o seu coração. Melhor do que ter CNH, melhor do que você dirigir, né? E ser uma ótima condutora e ter bastante anos de carteira e muitas experiências. É você ter o Jesus. Ter somente Jesus dirigindo a sua vida. Então, hoje eu quero te convidar. Saia do volante. Entregue para Jesus o volante da sua vida, o volante do seu carro. Senta do ladinho dele, fique só ali. Se ele frear, você freia. Se ele acelerar, você vai acelerar. Se ele parar, você vai parar. E você vai desfrutar dessa caminhada. Claro que a sua parte você tem que fazer, mas somente se ele estiver na frente, né? Se ele estiver te direcionando, é o melhor lugar que você vai estar. Então, é isso que eu queria trazer hoje para você. Eu espero que essa mensagem venha de encontro com o seu coração, que você possa receber com muito amor e carinho. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe, comente, deixe o seu joinha aqui. E é isso, minha linda. Eu desejo tudo de bom. Que o Senhor ele possa conduzir a sua vida. Se ele não conduzia até hoje, eu declaro que a partir de hoje ele possa conduzir. E você verá o tanto que é diferente, o tanto que é maravilhoso, o tanto que é gostoso ter Jesus no volante do seu carro, ter Jesus, né, comandando a sua vida. Então é isso, minha linda. Eu desejo paz, prosperidade e saúde sobre você, sobre a sua casa. Um beijo.